Vedas, que está aqui do nosso lado, vegetarianismo ético, defesa dos direitos dos animais e sociedade, que falará então sobre esses temas e a necessidade de políticas públicas que assegurem os direitos dos animais. Boa noite, eu vou ler minha fala, achei mais prudente dessa maneira, até para poder me deter ao tempo, espero que isso fique dentro do tempo. Então, eu não costumo falar lendo, mas eu preferi preparar dessa maneira nessa ocasião. Agradeço os deputados Ricardo Izar e Fernando Capés pelo convite para compor essa mesa durante esse evento, esse seminário de políticas públicas pelos animais, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e também os membros da plateia que tomaram parte do seu tempo hoje para estar aqui presentes. E quero adiantar que a minha fala vai ser pouco política, mas talvez isso já fosse esperado, já que eu sou um ativista e não um político, né? Uma dose de política é sempre bem-vinda para um ativista, mas quanto menos dessa eu precisar, mais eu agradeço. Adianto também que a minha fala ela vai ser mais crítica do que propositiva hoje, mas entendo que trata-se de uma provocação, por favor. E uma provocação no sentido de podermos construir um movimento mais ativo e mais propositivo a partir dessa crítica, claro. Inclusive no que diz respeito às cobranças por políticas públicas, né, que fazemos em favor daqueles que são motivo da nossa atuação. A construção de um movimento crítico, um movimento pelos direitos animais, né, que seja crítico e propositivo, deve preceder a cobrança pela criação ou implantação de políticas públicas. É nesse ponto que eu vou querer chegar com a minha fala hoje. Aos que se sentirem provocados, eu agradeço, e aqueles que se sintam compelidos a desgostar de mim, eu agradeço também, mas meu objetivo aqui, em geral, também não é ser querido pelos colegas, mas provocá-los. Acontece que, felizmente, deputados, eu tenho a sorte de não precisar do voto dos meus colegas de movimento para poder continuar atuando por mais 4 anos. Assim, eu tenho a felicidade de fazer, militar da maneira que eu julgar melhor na causa, sem ter que agradar os que militam ao meu lado. É muito positivo, ao meu ver. Meu foco não são as pessoas, né, que estão lutando comigo nesse movimento, mas é poder lutar pela justiça social que é devida, né, aos animais. É uma dívida histórica que nós temos com eles. Bom, nesse tempo curto que eu vou ter para falar, foi pedido para falar sobre as atividades do Vedas e sobre políticas públicas. Eu vou ser breve na primeira parte sobre o Vedas, só talvez para situar quem não conheça a ONG. Eu vou dedicar uma parte para falar sobre a minha percepção em relação a essas políticas públicas. O Vedas é uma ONG de defesa dos direitos animais. Ela foi iniciada há 6 anos, ela tem orientação abolicionista, ou seja, nós não aceitamos uma melhora na maneira como os animais são tratados ou explorados, nós aceitamos apenas a abolição do seu uso, a abolição da sua exploração como solução plausível. O Vedas começou aqui em São Paulo, e nesse semestre, há 6 anos, só nesse semestre, começamos a expandir para outras cidades. Atualmente nós estamos presentes em Natal, Recife e Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Nós fazemos atividades de rua, principalmente, né? Então, somando as cidades, nós estamos fazendo atividades de rua 7 dias por semana, né? Concentradas nos finais de semana, algumas cidades 2 dias, outras 1 dia, com equipamentos multimídia, na maioria das vezes. Temos aparatos, desde um carro, né? uma pequena van equipada com TV, áudio, onde nós fazemos um contato direto com o público, mostrando cenas dos bastidores da exploração animal, que, na nossa percepção, nossa constatação, né, que é a maneira mais eficiente de explicar para as pessoas ou despertar o interesse delas sobre o assunto da exploração animal. E, como estamos na rua, nós estamos abordando pessoas que provavelmente não teriam tido contato com isso de outra maneira. Elas não estavam lá na rua procurando essa informação, né? Quem quer procurar essa informação hoje encontra. Nós vamos para a rua para pegar justamente os desavisados que estavam lá para qualquer outro motivo e podem ali fazer uma mudança na sua postura que vai afetar a vida de milhares de animais até no tempo de vida dessa pessoa, né? Além desses projetos permanentes, nós também fazemos de contato com o público, né? Nós fazemos ações esporádicas como protestos, seminários, encontros, intervenções, mostras de vídeos, né? De produções cinematográficas relacionadas a animais. Só em 2011 foram 120 ações pelos animais e pelas florestas. Esse ano, com mais cidades, devemos chegar a 300 ações em um único ano. E tudo isso é possível graças ao empenho dos nossos voluntários,
e de indivíduos e empresas que acreditam no nosso trabalho. Aliás, quero aproveitar esse espaço nobre aqui para fazer um agradecimento público aos ativistas do Vedas, que toda semana estão nas ruas, abrindo mão do seu tempo de lazer, da família, para espalhar algumas sementes de consciência em favor dos animais. E agora não só em São Paulo, mas nas outras cidades que eu já citei. E alguns deles fazem isso ininterruptamente, todo final de semana, há mais de 4 anos. E eles estão presentes aqui na plateia, se vocês quiserem demonstrar a sua apreciação. Voluntários do Vedas que estão aí, o deputado pediu que se identificasse. Para outros ativistas dedicados que temos aí pelo Brasil afora. Agora melhorou o som, agora estamos escutando. Bom, agora partindo então para o assunto de interesse aqui, nas oficinas de capacitação que nós realizamos para os voluntários do Vedas, eu sempre aponto que tem 3 fases facilmente identificáveis dentro não só do movimento pelos direitos animais, né, mas dos movimentos sociais de maneira geral. São as fases de alerta, a fase de discussão e a fase de reforma. O entendimento sobre essas 3 fases é importante para que possamos compreender onde que o movimento se encontra, em qual fase, e não só o movimento, mas diferentes temas dentro do movimento podem estar em fases diferentes, de alerta, de discussão ou de reforma. O estágio de alerta é quando o público ignora o assunto. E nosso dever é chamar a atenção para esses assuntos. Aí vale protestos, greves de fome, qualquer intervenção que traga atenção ao tema. Já o estágio de discussão, que é somente seguinte a esse, nesse estágio a população já está disposta a escutar mais sobre o tema. Ela já sabe que o problema existe, mas quer mais informações, né? E aí a produção de informação justamente é a principal ferramenta nesse estágio. Diferente do estágio de alerta, onde a gente encontra a indiferença ou até ridicularização, no estágio de discussão a gente encontra já a resistência dos nossos opositores. Muitos temas dentro do movimento pelos direitos animais estão nessa fase agora. Alguns ainda na fase de alerta. Já no estágio de reforma, que é o último, a gente tem a concordância do público, que concorda que o problema é de fato o problema, já se informou, mas não necessariamente age de acordo com essa percepção sobre o problema. E é somente aí, nesse caso, que são viáveis as políticas públicas. Tá? Então, onde eu pretendo chegar é mostrar que, para alguns temas, a gente está colocando, está se adiantando no tema. Aqui, para não usar o termo, colocar a carroça na frente dos bois. Pode ser especista. Não encontrei outro melhor agora. Queria improvisar na texto. Para você entender o que eu quero dizer. Né? Eu quero apontar que a atuação do Estado, né, do legislador, só começa quando a questão é levantada. Quando a gente chega nesse terceiro estágio, quando é levantada, é discutida com a sociedade, aí que eles podem, os parlamentares, fazer alguma coisa. E não é deles a responsabilidade em fazer com que o assunto chegue ao estágio de discussão. Nem de reforma. Eles só vão atuar depois que chegar no estágio de reforma. Essa responsabilidade é dos setores da sociedade civil que se propõe a alertar a sociedade e promover a discussão sobre o assunto. Trabalhar a reforma é o caminho natural que vem depois disso. É o final. Trabalhar as políticas públicas é o final do processo, não o início do processo. E aí, vendo a maneira como são conduzidos esses assuntos no movimento, né, me leva a refletir sobre a essência das fraquezas que nós vemos no nosso movimento. Será que devemos colocar sobre os parlamentares essa responsabilidade sobre os problemas que nós percebemos? Será que... Qual que é o nosso papel? Além de cobrar a eles, qual é o nosso papel? Temos cumprido esse papel? Mais do que isso, podemos realmente esperar deles a responsabilidade e postura necessárias para atender a nossa demanda? Nós sabemos o que queremos, muitos de nós temos isso claro, qual é a nossa demanda, os nossos objetivos nessa luta. Mas quando nós passamos essa responsabilidade para os parlamentares, pulando etapas, como se tudo pudesse ser resolvido só apontando o problema, o que podemos de fato contar? Quantos parlamentares contamos, dos que pensamos que contamos para representar a nossa voz e a voz dos animais, já tomaram a decisão de abolir do seu hábito de consumo os produtos de origem animal, justamente aqueles que causam a exploração animal? Dá para contar os dedos, menos de uma mão, talvez.
E mesmo aqueles que estão comprometidos com a causa, talvez ainda aprendendo sobre o tema e seguindo nesse caminho, para encontrar essa coerência, eles enfrentam dificuldades enormes para poder levar à frente aquilo que chega às mãos deles, as propostas que nós levantamos. E qual que é a nossa responsabilidade sobre essa dificuldade que eles enfrentam quando encontram as barreiras para levar adiante os projetos de lei e outras ações? A nossa responsabilidade é de não termos criado a mobilização necessária, lá no estágio de alerta, de não termos promovido a conscientização, né, no estágio de discussão, para que a sociedade civil, além do nosso movimento, daqueles que já enxergam, né, pudesse perceber o problema, para que eles tivessem uma base de apoio. Eu vejo boas iniciativas acontecendo, mas são poucas. E quando elas vão adiante na forma de leis, raramente são executadas como tais, né? Nós sabemos disso. Ou, enquanto estão tramitando, levam anos, né? Muito mais anos do que precisaria levar para ser aprovados. O projeto de lei em relação aos circos, que o deputado Isar citou no começo, é fruto de mais de uma década de luta, de diferentes frentes, grupos, pessoas desse nosso movimento. Faz 4 anos, deputados, faz 4 anos que eu fui a Brasília, foi em junho de 2008, que eu fui a Brasília portando 100 mil assinaturas que pediam o fim do uso de animais em circos. Foi na votação da Comissão de Educação e Cultura. Mesmo com pressão de ambos os lados, nós saímos vitoriosos. O PL foi aprovado naquela comissão por unanimidade dos deputados. Essa que era a última comissão a ser votada, e agora só falta ir para o plenário da Câmara. 4 anos, falta um voto. Enquanto o Congresso Nacional estava ocupado nesses últimos 4 anos aprovando a famigerada Lei Arouca, que legitima a experimentação animal em todo o território nacional, a qual também combatemos na época por meio de protestos em diversas cidades, coleta de assinaturas, visitas a Brasília. Enquanto o Congresso Nacional se ocupou em estuprar então o Código Florestal, em nome do agronegócio, que agora deveria ser mais apropriadamente chamado de Código Ruralista, enquanto se ocupou de tirar mais alguns dos direitos dos povos indígenas, entre tantas outras barbaridades, continuamos esperando para que o projeto de lei, já aprovado pelas comissões, seja colocado no plenário da Câmara. Não há mais discussão a ser feita, o lobby da indústria dos circos não é forte. Estivemos em Brasília em 4 de outubro do ano passado, como o deputado citou também, lembrou aqui hoje, na ocasião do lançamento da Frente Parlamentar. Nos reunimos com o presidente da Câmara, Marco Maia, que se comprometeu a colocar em votação, já se passam 14 meses. Enquanto isso, os animais em circos, que tem demonstrado a solidariedade da população, já expressa, que tem documentado o repúdio dos deputados que aprovaram a lei em todas as comissões, no Senado e na Câmara, que tem anos de história de luta, esses animais têm anos de história de luta das entidades a seu favor, eles continuam sendo explorados diariamente, vivendo vidas escravas e miseráveis, tendo como aliados práticos apenas a sua insanidade, que é o que resta a eles como mais próximo de uma fuga da sua condição de quase vida. Mesmo com todo o apoio que mobilizamos, ainda falta um voto para acabar com a sua miséria. E esse voto não vem. Depois de uma década, né, lutando e conquistando, estou dando só um exemplo, né, com essa lei, eles continuam esperando esse voto. Onde é que nós erramos? Eu me pergunto, né, onde que nós tanto erramos por uma situação como essa ser passivamente aceita como parte do processo político? É assim que acontece. No ano passado, por 2 vezes, fomos surpreendidos com a inclusão na ordem do dia do PL que busca descriminalizar os maus tratos a animais domésticos e domesticados. Às pressas e com os poucos recursos e parcerias que o movimento dispõe, conseguimos fazer com que essa votação fosse retirada da ordem do dia. A única proteção legal que os animais domésticos dispõem, artigo 32 da Lei 9.605, e que afeta indústrias como a dos rodeios e outras atividades bárbaras que não tem mais lugar nesse século, essa proteção é ameaçada a cada dia que amanhece, porque ela pode ser colocada na ordem do dia e pode ser votada a qualquer momento. Tendo vivido no ano passado, por 2 vezes, essa surpresa dessa inclusão do PL na ordem do dia, mais de um ano depois, ainda não passa um dia sem que eu me preocupe com essa possibilidade da surpresa aparecer novamente. E será que teremos agilidade ou meios para agir? E aí pergunto novamente, pergunto a vocês também, onde foi que nós erramos para uma conquista de décadas de luta? Me refiro à Lei de Crimes Ambientais, promulgada em 98, e que ainda vem sendo e que ainda assim foi uma conquista tardia, possa ser ameaçada por nossos parlamentares de maneira tão simples. Eu tenho algumas hipóteses para isso.
nós, defensores dos direitos animais, olhamos para o cenário, percebemos o problema, ele é claro aos nossos olhos. Mas será que erramos ao esperar que políticas públicas sejam criadas e, mais importantemente, colocadas em prática, aceitas pela sociedade, baseando-nos apenas na simples detecção do problema? Eu entendo que erramos sim. Erramos ao esperar que a população enxergue, sem muito esforço da nossa parte, o mesmo que nós enxergamos. O que quer dizer que precisamos, antes de qualquer coisa, fazer abrir os olhos de uma parcela significativa da população. Precisamos atuar na conscientização. Quebrar paradigmas, criar, ousar, alcançar a sociedade, mas, sobretudo, alcançar a nós mesmos. Precisamos discernir os ativistas reais, aqueles que emprestam a palavra ativista como sobrenome nos seus perfis digitais, porque, para ser considerado ativista, é preciso mais do que organizar um piquenique por mês, um protesto por ano, ou fazer bravata sobre o que faria se tivesse a oportunidade. Esse é um dos principais erros de percepção que assolam o nosso movimento. Compreendendo, quem faz o mínimo, quem faz quando pode, quando dá, não é um ativista. É o que eu gosto de chamar de hobbyista. Aquele que tem o ativismo como hobby. Ou como uma droga para se aliviar da sensação de... Com a sensação, né? Se alivia tendo a sensação de que está fazendo algo. São ativistas para sentirem-se melhor consigo próprios e não para causar mudanças na sociedade ou para os animais. Aí, dessa forma, o que resta, né, para essas pessoas? Reclamar. Reclamar da sociedade, é claro, reclamar dos legisladores, né, sobretudo dos legisladores. Cobrar a implantação imediata de políticas públicas que ponham um fim definitivo ao problema, sem se darem ao trabalho de educar, de criar, de mobilizar, e ter que exercer outra forma de lobby político, seja direto ou como reflexo do trabalho nas ruas. Muito menos se dar ao trabalho de mobilizar a sociedade civil para dar dimensão e visibilidade devidas ao problema que enxerga. Nada disso. O problema está aí, se alguém tem que fazer alguma coisa, esse alguém são eles, os políticos. Onde que nós erramos tanto para chegar ao entendimento social, onde os políticos são os que ganham para resolver os problemas, enquanto os outros membros da sociedade ganham para exercer o seu papel de consumidores, apenas. Nos limitamos ao papel de nos distraímos comprando um televisor maior, sentar confortavelmente no sofá, para receber a dose diária de alienação televisiva. Quando que nós perdemos por completo a noção de mobilização social? Acho que essa é a principal pergunta. Ou de revolução social, se for esse o caso. De fazermos por nós próprios aquilo que não está sendo feito como resposta às nossas cobranças. É claro que há algo errado nessa percepção sobre os papéis de cada membro da sociedade, que nós, sociedade civil, devemos fazer, que os políticos devem fazer. Com todo respeito, deputados, mas acho que vocês concordarão, porque entendem onde eu quero chegar com esse raciocínio, mas a sociedade não está na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Municipal, nem no Congresso Nacional. Ela está em cada um de nós. Para sermos ouvidos, precisamos atuar. Algumas centenas podem sensibilizar milhares, milhares sensibilizados sensibilizam milhões, e com alguns milhões dá para começar a conversar com os 400 que lá estão, ou com os 94 que estão nessa casa. Como vocês podem perceber, sim, eu vejo graves erros na criação e condução das políticas públicas em favor do meio ambiente e dos animais, mas eu não responsabilizo os parlamentares por esses erros. Nós temos falhado enquanto ativistas e sociedade civil organizada. Para não dizer que eu responsabilizo eles totalmente também, eu cito como exemplo a bancada ruralista, que tem uma agenda muito clara e que serve aos interesses de poucos, afetando a vida e principalmente a morte de muitos animais humanos e não humanos. Mas, novamente, eles estão lá governando porque eles são alguns poucos governando para alguns poucos, porque foram muitos que colocaram eles lá. Mais uma vez, nós falhamos enquanto sociedade, falhamos em mobilizar, em educar, em darmos o exemplo para que o processo político pudesse realmente servir aos interesses da sociedade civil. O erro parte da nossa falta de mobilização e de ação social, o que para mim está claramente relacionado à nossa falta de vontade e de coragem para mudarmos a situação. Ainda assim, alguns poucos fazem. Por serem poucos e por trabalharem relativamente isolados, quando bem-sucedidos, tornam-se alvos ou mártires. Porque com seu trabalho, mesmo diante da aparente falta de preparo da sociedade e a despeito da falta de vontade de outros, eles conseguem causar incômodo o suficiente, tomando para si o trabalho que deveria ser de muitos. E fazem assim porque eles sabem que a hora de atuar é agora, e não depois. Já os que se mantêm apegados ao sofá, a conveniência de sair dele somente na medida que isso não incomodar o suficiente a ponto de colocar o seu conforto em risco, a sua segurança em risco. Tá bom, vamos lá. Faltam 2 páginas, acho que vai dar certinho. Ok. São necessários, sim, parlamentares. Quem sabe ele me dá mais 1 minuto assim.
É muito necessário os parlamentares. Desde que tenham qualidade de coragem e comprometimento com a causa. Mas ainda assim, eles apenas implementam as demandas criadas pela sociedade. Nada mais do que isso. Antes de querermos definir as nossas demandas, precisamos definir algumas das nossas necessidades. Não estou me referindo a uma lista de necessidades de recursos materiais, mas me refiro ao que nós precisamos ser antes de queremos ver os nossos anseios atendidos por aqueles que assinam as políticas públicas em favor dos animais. Mas eu tenho uma lista assim. Primeiro, precisamos nos tornar... Essa lista é as 2 páginas. Tá indo bem. Precisamos nos tornar ativistas. Mais do que ativistas, precisamos nos tornar um movimento de fato. Não precisamos nos tornar um movimento único, não é isso que eu estou propondo. Isso não é apenas utópico, mas é real e, para falar a verdade, é completamente desnecessário que sejamos todos um e que pensemos igual. Precisamos ser um movimento que seja diverso nas estratégias, complexo na integração e, ao mesmo tempo, claro nos seus objetivos e nas suas demandas. O que não é diferente do que qualquer outro movimento de justiça social e, apesar de muitos que atuam nesse movimento talvez não se darem conta disso, mas nós somos, sim, um movimento de justiça social, não diferente de outros que reconhecemos mais facilmente como tal. Em segundo lugar, precisamos de menos ativistas de redes sociais e mais ativistas de rua. Eu escutei um? Seja em qual era for, inclusive na era digital, os movimentos nascem, crescem e reproduzem-se nas ruas. E ali eles morrem, no momento em que atingem seus objetivos, quando deixam de ser necessários. Não há um fenômeno de movimentos peculiares da era digital, o que há é um fenômeno de confusão sobre o que é o movimento, confusão essa que prevalece na era digital. Só isso. Terceiro, para citar um exemplo, talvez, e eu vou citar aqui a LF, quero destacar aqui a presença do John Curtis, ele é um dos fundadores da LF, veio da Inglaterra, chegou aqui. Feliz, né, de viver numa democracia onde uma pessoa considerada um criminoso pelas leis pode ser aplaudido numa casa de leis. Né? Não sei todo mundo que aplaudiu se deu conta disso. Eu falo isso com admiração, na verdade. As leis, elas são temporais, né? Depende do momento e da percepção. Não quer dizer que só porque é crime seja errado. Então precisamos que aqueles que vestem camisetas da LF, para quem não sabe, são aqueles que atuam pela via da ação direta, né? São uma organização clandestina. Aqueles que usam a camiseta de apoio à LF, deixem de apoiar a LF, é isso mesmo. Deixem de admirar e que façam o necessário para ser. Muitas vezes eu vejo nos eventos relacionados aos direitos animais um desfile de camisetas em apoio a ações, né? E é muito sexy, simpático se declarar ação direta, funciona, eu posso comprovar, já usei disso muitas vezes. Mas ao mesmo tempo que eu vejo centenas de pessoas desfilando, né, com essas camisetas, a gente dá conta aqui no Brasil de 5 ações. 5 ações pode realmente, legitimamente, serem reconhecidas como da LF, das milhares de camisetas. Né? Então, o que eu digo é, deixe de se tornar moralmente, apoiar moralmente as ações nas quais vocês acreditam, seja essa ou outra, e tornem-se a própria ação. Continuando a lista, nós precisamos de menos veganos e de mais ativistas. Quem aqui é vegano? Menos veganos e mais ativistas, né? Porque ser vegano não é ser ativista. Ser vegano é nada mais do que fazer o mínimo necessário. Para facilitar o entendimento, né, eu gosto de uma analogia, a gente não parabeniza o marido porque ele não bate na esposa, né? Isso é o mínimo esperado. Então, a premissa básica de não fazer mal, ser vegano, não consumir produtos da exploração animal, é apenas o esperado. Ser vegano é respeitar essa premissa, nada mais que isso. Ser vegano pode ser não fazer parte do problema, e aqui acaba, deputado. É a última folha. Mas não necessariamente fazer parte da solução. Se você quer ver a situação dos animais mudar, você vai ter que fazer mais do que não causar o problema. Né? E, por último, aqueles que militam pela causa animal, seja tratando diretamente animais de necessidade, que é a atividade digna do meu mais profundo reconhecimento, seja educando a população, operando projetos de lei dentro das casas legislativas e não conseguindo desapegar do consumo de produtos animais, pensem, né, em relação à sua coerência. Eu faço essa provocação a vocês para que entendam que quando nós reclamamos das políticas públicas, né, ou da postura da sociedade em relação aos animais, a situação não muda, porque a situação está aguardando você mudar. Isso vem antes de fazer algo para que ela mude. Primeiro nós mudamos a nós mesmos, depois trabalhamos para mudar os outros. E podemos sim cobrar desde já aquilo que já conseguimos construir até aqui,
as minhas considerações foram feitas a partir da percepção de alguns problemas do nosso movimento, né, que ele está sendo direcionado para políticas públicas, quando talvez muitos dos nossos problemas não estão no estágio de reforma, estão no estágio de alerta, no estágio de discussão, e não podemos pular essa etapa. Né? Para tocarmos profundamente a sociedade, podemos cobrar de casas como essas mudanças que enxergamos como necessárias, precisamos antes mudar enquanto indivíduos, enquanto ativistas, enquanto movimento. Agradeço por ter escutado, desculpas pelo...